Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês 5 planos de aula para a alfabetização. Gente, são dicas, sugestões de atividades para quem aqui está alfabetizando os alunos. Então, você vai poder adaptar aí conforme a faixa de idade que você está dando aula e que você já está alfabetizando. Então vai ter gente que vai usar até na pré-escola, o que não é, a gente sabe que a pré-escola não é, né, pra gente alfabetizar, mas tem muita gente que já começa. E a partir do primeiro ano em diante, dependendo aí, tem algumas séries que ainda as crianças não são alfabetizadas. Então, gente, é tudo alinhado a BNCC. Então, eu vou passar passo a passo como fazer um plano de aula para a alfabetização. E são 5. Você pode utilizar durante toda a semana, ou então um num dia, outro na outra semana, conforme a sua disponibilidade. Então, bora lá para o conteúdo! Sejam bem-vindos aqui à tela do meu computador e hoje, como eu falei no começo, eu vou passar para vocês 5 planos de aula sobre a alfabetização. Vai ser através da apresentação de PowerPoint, que eu acredito que fica muito mais didático para quem assiste e também para mim que vou, né, falar aí as atividades para vocês. Acho que vai facilitar um pouquinho. Então, gente, já pega papel, caneta, já se prepara para você ir anotando aí todas as dicas que eu for passando para vocês durante o vídeo. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês dar o like no vídeo. Aí você vai falar, Vídeo, mas eu nem sei se eu vou gostar do vídeo, como que eu vou dar like? faz o seguinte, já dá o seu like. Lá no final do vídeo, se você vê que você não gostou, você tira o seu like, tá bom? Mas eu acredito que você vai gostar, porque sempre vocês esquecem de dar um like aí no vídeo, né? E também para aqueles que não é inscrito ainda, já se inscreva no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos, não é inscrito e aí perde, gente, quando sai um vídeo novo, porque daí o YouTube não avisa, ele só avisa para aqueles que são inscritos no canal. Então, já se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Já estou aqui e eu vou passando para vocês esses planos de aulas que vocês podem fazer um por dia aí durante a semana ou ir mesclando conforme você achar necessidade. Então vamos iniciar aqui. Esse aqui é o plano de aula número 1. Nós vamos trabalhar com a escrita. Tudo isso aqui, gente, já está na nossa BNCC, tá? Mas eu vou auxiliar como que nós vamos fazer. Então, por exemplo, cada escola normalmente já tem um plano de aula aí que é um padrão. Então, normalmente a coordenadora já dá o plano de aula para você só ir completando. Se você precisar fazer do zero, eu tenho lá no meu blog alguns esqueletos de plano de aula para educação infantil, tá? Esse daqui, ele é para fundamental. Então, você pode adaptar conforme a sua realidade, né? Legal! Bem louco! Então, eu vou deixar o link aqui, inclusive, do blog aqui abaixo, é o psicopedagogalilianlopes.com.br, é tudo gratuito, tá? Então, o tema dessa aula número 1 é a escrita. Então, o tema fonema e grafema, né? Lembra que fonema é o som, grafema é a escrita. Então, nós vamos trabalhar tanto com o som quanto a escrita. Eles precisam perceber que o som, a reprodução do que está escrito, né? Isso lá no primeiro ano. Por quê? Olha aqui, ó. Habilidades que nós vamos trabalhar é para o primeiro ano em língua portuguesa. Ó, ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, habilidade número 2. Quem tiver alguma dúvida de como encontrar esses códigos alfanuméricos, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Depois vocês dão uma olhadinha para vocês terem certeza de como que se lê cada código desse. Aí eu vou deixar aqui abaixo, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Práticas de linguagem, escrita compartilhada e autônoma. Onde eu encontrei isso? Gente, na própria BNCC, tá? Tá tudo juntinho aqui lá.
Objetivos de conhecimento, correspondência, fonema, grafema, construção do sistema alfabético e conversão da escrita. Os objetivos, aprender a escrever palavras que oferecem mais dúvidas ortográficas. Isso aqui está na BNCC? Não. Isso é um objetivo para mim, para eu poder saber o que eu estou falando, né? O que eu estou fazendo? Eu estou dando essa aula por quê? Porque além desse objetivo que está na BNCC, eu quero esse aqui também. O conteúdo que nós vamos utilizar nessa aula de hoje são palavras com a letra G e J, S e Z, S, 2S, C cedilha e C. Gente, isso aqui super confunde as crianças, até nós, né? A gente, quando vai fazer concurso, nós precisamos estudar um monte isso aqui, né? Nada a ver. Esse plano de aula número 1, a duração vai ser entre 1h30 e 2 horas. Aqui, gente, são os recursos didáticos que nós vamos utilizar nessa primeira aula. Primeiro, você vai escolher um livro que você já esteja trabalhando com a sua turma. Por exemplo, saiu um vídeo aqui no canal esses dias sobre educação financeira. Então, eu estou trabalhando com os meus alunos aquele livro da educação financeira. Quem não assistiu o plano de aula, gente, é bem bacana. Eu vou deixar o link também aqui abaixo para vocês terem essa ideia, que é a importância de trabalhar a educação financeira com os alunos também, né? Então, mas você, de repente, está trabalhando algum outro livro, você pega esse livro. Então, tem essa sugestão que eu dei e tem esses outros aqui, ó. O livro do planeta ou então A Menina da Cabeça Quadrada. Esses dois livros eu tenho eles em PDF no blog, que vocês podem também baixar gratuitamente. Como que vocês fazem? Vocês baixam este livro, vocês podem imprimir colorido e encadernar, né? Que eu acho que fica bem bacana, já é um material que você tem para você utilizar aí nas outras turmas em outros anos. Ou então você pode utilizar também através de apresentações de PowerPoint, porque como que ele está em PDF, você pode projetar ali no quadro para as crianças e eles ali já estarão assistindo, já trabalhando esse livro com eles. Então, você já está com eles, trabalhando o tema, não sei qual livro que é, né? Mas primeiro, o que você vai fazer? Você vai distribuir um pedaço de papel cartão para essas crianças. Ou um pedaço de cartolina, ou um sulfite. Se você não tiver esses recursos, como a gente está aqui trabalhando com eles, você pode colocar no caderno mesmo. Por quê? Você vai fazer um ditado de palavras que contém neste livro. E aí você vai escolher aquelas palavras que eles têm sim mais dificuldades de escrever. Então, o que você vai fazer? Vai fazendo o ditado e eles vão escrevendo ali naquele papel. Tá bom. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que dar vários papeizinhos para eles, certo? Então, por exemplo, se você for fazer um ditado de 10 palavras, são 10 papeizinhos para cada aluno, tá? 10 papéis cartão, então depende da quantidade que você vai fazer aí esse ditado. Depois que você fizer esse ditado, o que vai acontecer? Você vai começar a conversar com os alunos qual foi a dificuldade maior que eles tiveram nesse ditado. Por exemplo, se você estiver aí trabalhando palavra com 2 S, ou com S só, ou com C cedilha, como eu falei ali no começo, já conversem com eles e pergunta para eles por que eles tiveram essa dificuldade, né, de escrever essas palavras, né? Normalmente a gente dita palavras que nós já trabalhamos, né, até então, porque daí eles se sentem mais seguros, inclusive, de escrever. Mas é claro que o meu ou outra você vai fazer de forma diferenciada. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas palavrinhas que eles escreveram no ditado e nós vamos colar, fazer um cartaz para expor. Você vai pegar um papel, né, papel pardo, papel grande, para quê? Para que todos enxerguem as palavras. E aí você vai colar todas essas palavras no papel pardo, uma abaixo da outra, uma ao lado da outra. Terminou isso, vai pregar lá no quadro para que todos enxerguem e vai solicitar para eles que corrijam essas palavras. Então, gente, vamos verificar qual palavra que está correta, qual que não está correta. E eles vão olhando e dizendo. E aí vai ter aquela discussão, né,
de qual palavra quem acertou e quem não acertou. E aí nisso eles já têm que ir corrigindo automaticamente no próprio caderno. Então, por exemplo, o ensino fundamental a gente normalmente já ensinou o cabeçalho, então eles escrevem o cabeçalho e coloca ditado de palavras embaixo, correção. E aí você vai corrigindo com eles ali no quadro. E eles precisam, quando for assim, colocar no caderno um embaixo do outro, para quê? Posteriormente, depois de toda essa correção coletiva, eles escrevam uma frase sobre cada palavra. Como você já vai estar trabalhando aquele livro com os alunos, então com certeza eles já vão ter uma ideia de que frase vão escrever ali no caderno, né? E aí o muito legal que você depois pode entregar para eles novos papéis para que cada um faça a própria correção. Fazendo essa correção, ou você pode colar no caderno, né, deles, ou colocar numa folha à parte para fazer um portfólio, tá bom? A hora que você terminar isso, você já vem com as palavras corretas e pregando lá naquele cartaz. Então, você vai retirar todo o que você colou dos alunos e vai colocar as palavras de forma correta para que eles escrevam as frases corretamente. E esse cartaz ele deve estar exposto, ficar exposto na sala de aula. Você também pode destacar o que eles tiveram mais dificuldade. Então, vamos supor, escrever casa com um S ao invés de Z. Se você sentiu que eles tiveram essa dificuldade, você passa ali um lápis de cor ou um marca-texto no S para que eles entendam que casa se escreve com S, né? Ou então, caça, né? A caça é com C cedilha, de caçar um animal. Então, mostrar para eles essa diferença. Então, depois que você pregou, já coloca ali e mostra a diferença para eles, porque aquilo eles vão estar visualizando todos os dias. Então, ó, você trabalhou a parte do fonema, ó, casa, caça, né? E aí eles vão perceber a diferença do S e do C cedilha, e você não esquece de destacar. Eu coloquei aqui a avaliação, gente, a participação e o esforço dos alunos, porque eles ainda são muito pequenos, mas você pode sim dar visto no caderno, verificar quem está mais interessado, quem teve mais dificuldade, tá? Isso aqui você conversa bastante com a sua coordenação, qual é o tipo de avaliação que você vai utilizar, né, nesta atividade. Agora nós vamos para o plano de aula número 2. Então nós vamos, na verdade, continuar aí a alfabetização, né? Porque a última também era alfabetização, mas essa aqui é mais um pouquinho de alfabetização. Eu coloquei o código alfanumérico da BNCC para o primeiro ano. Mas é claro que, gente, tem sim tanto da pré-escola, porque muitas escolas elas já iniciam, né, a trabalhar a alfabetização, mesmo não sendo o intuito da educação infantil a alfabetização, mas muita gente já começa a alfabetizar na educação infantil. E aí, a partir do segundo ano, você pode verificar a habilidade 11, se é relacionada a isso ou não. Por isso que eu falei para vocês darem uma olhadinha no outro vídeo, para vocês buscarem esses códigos alfanuméricos. Por quê? O que nós queremos aqui com essa atividade? Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. Claro que você vai verificar o nível que está a sua turma, tá? Essa habilidade do primeiro ano fala isso. Mas eu, por exemplo, no meu quarto ano, agora no final do ano, eu tô gravando em outubro, né? Agora que eles estão começando a transformar a letra bastão em cursiva, gente. Por quê? Porque eles não tiveram segundo e terceiro aninho, né? Que foi praticamente aí o final da alfabetização, que era lá no segundo ano, por causa devido a gente ter ficado tanto tempo em casa. Então, assim, você verifica se isso aqui é possível ou não, mas as maiúsculas e minúsculas eu acredito que é bem tranquilo, né? O objetivo é identificar as diversas grafias do alfabeto. O conteúdo, letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. Vamos entender o que é isso, né? E essa atividade vai durar aproximadamente uma aula. Por isso que eu acredito que você vai dar uma aula hoje, uma aula em outro dia ou até na outra semana, porque a gente tem que
né, mesclar todas as atividades aí, para não ficar chato e eles poderem ter mais, entender um pouco mais, pegar mais o significado, né, do que a gente quer passar para eles. Isso. Para essa aula, nós vamos utilizar esses materiais, ó, folha de atividades, livros, revistas, jornais, lista de compra, recados ou cartão escritos em letra cursiva, tá? Então, o que nós vamos fazer nesta aula? Primeiro, professor, você vai chegar, vai distribuir materiais que estejam impressos de diversos formatos de letra para as crianças. Então, se você tiver uma revista, distribui uma revista, né? Se você tiver um livro, distribui um livro. Se você tiver outras coisas que tenham letra cursiva, distribui. O importante é que você tenha vários materiais impressos que sejam alguma coisa meio pública. Por exemplo, você pegar um panfleto de mercado, tá? Algum convite de aniversário, e aí você vai distribuir, porque cada coisa dessa impressa, ele tem um tipo de letra diferente. Então, a gente precisa mostrar para o nosso aluno que dependendo da onde está inserido aquela letra, vai ser um tipo, né, que vai estar escrito, tá? Então, isso é importante eles verificarem. Claro que você vai poder ali ao longo da aula poder trocar esses materiais. Aliás, é óbvio, né? Porque a gente precisa trocar esse material para eles poderem entender, tá? Que existe esse tipo de diferença entre um panfleto, uma carta, alguma coisa assim, tá? Aí você vai perguntar, você vai começar a fazer aqueles questionamentos que eu sempre falo nos vídeos, gente, são as rodas de conversa. Questionem os seus alunos. Por que de repente aqui está escrito com letra maiúscula, aqui minúscula? Por que aqui é letra cursiva? Por que aqui é letra bastão? E cada um vai ter uma ideia sobre o que é aquilo. E nisso você já vai começando a explicar para eles. Letra maiúscula, onde nós utilizamos essa letra, início de frases, nomes próprios. Eles não estão na idade ainda dos nomes próprios, mas são nomes de pessoas. Você vai explicar por quê, porque vai diferenciar alguém. Então, por exemplo, o meu nome tem que ser escrito com letra maiúscula, letra grande, ó, maiúscula é maior, né? Minúscula é mini, pequenininho, né? Então, tem que ir explicando isso. E por que nós utilizamos a letra cursiva e a letra bastão? Explicar para eles que a gente precisa trabalhar assim, para poder trabalhar a nossa mãozinha, poder fazer todos esses exercícios, a letra vai ficar mais bonita, né? Aí muita gente está questionando, né? Eu até li esses dias, se a gente precisa realmente trabalhar a letra cursiva com o nosso aluno, porque hoje tudo é computador, hoje tudo é celular. Gente, sim. A letra cursiva, ela deve ser utilizada. Ela diz que não precisa mais em alguns materiais, alguns estudos, mas eu, como psicopedagoga, eu acredito na importância da letra cursiva para trabalhar o quê? Coordenação motora, gente, coordenação motora fina, né? Eu tô com alunos do 5º ano que não conseguem deixar a letra dentro da linha. Então, a letra cursiva ela é de extrema importância. E porque quando você faz esse trabalho, né, da letra cursiva, a gente vai estar dando continuidade àquela coisa de trabalhar movimento de pinça, de diminuir, né, o espaço. Sabe? Ele tem que entender que a letra tem que caber dentro daquele espaço. Então, por isso a letra cursiva ela tem muitas funções. Ela trabalha a parte do cérebro do espaço. Então, assim, isso aqui é só a ponta do iceberg para muitas coisas que os nossos alunos precisam aprender ao longo da vida. Então, não é que é a letra cursiva, não é isso, mas e sim o que ela pode nos beneficiar com o tempo, com a criança ali, tá bom? Então, vamos lá. Aí, depois que você fizer isso, mostrando tudo isso para eles, tá? Você vai distribuir uma folha de atividades, tá? Eu vou deixar aqui algumas atividades no blog que você vai poder baixar gratuitamente para poder
poder passar para os seus alunos. Então, você vai mostrar, por exemplo, você pode trabalhar com simplesmente contornar a letra cursiva, você pode trabalhar caligrafia, então tá escrito em cima, aí eles escrevem embaixo, copiando através da caligrafia. Então, você pode, por exemplo, fazer atividades para eles, mostrando essa aqui. É bastão ou é cursiva? Bastão, aí eles põem um X no bastão. Ou então cursiva, um X. Então, escreva em letra cursiva o seu nome. Escreva em letra bastão o seu nome. Então, são folhas comuns de atividades que você pode utilizar imprimindo e colando no caderno das crianças, ou então imprimindo e colocando no portfólio, de repente, se for para uma educação infantil, ou que você tenha que fazer alguma atividade mesmo com eles para apresentar em relação a portfólio. Aqui, gente, a avaliação é a participação e esforço dos alunos, tá? Tem muito aluno que não quer fazer, então eu sempre dou em relação à participação e você vai corrigir as atividades para ver quem acertou, quem não acertou e tudo isso. Aí você vai tirar ponto disso? Gente, não é bem assim. Lembra que a gente tem a avaliação, né, contínua com eles. Então, tudo que você for fazer com eles, a gente tem que, não é pontual, você não pode mostrar para eles e avaliar só por essa atividade, sim por um conjunto. Outra informação, muita gente acredita aqui que você não pode avaliar o seu aluno pelo comportamento, e é verdade, tá? Porque, gente, nós não somos psicólogos, nós estamos avaliando a parte pedagógica do aluno. Então, se ele tem um mau comportamento, você não pode tirar nota deles por causa do comportamento. Quem pode trabalhar comportamento é o psicólogo, né? Fazer a psicoterapia, tudo isso. A gente só avalia a parte pedagógica. Isso tudo é discutível, eu sei que vocês vão brigar comigo, vou colocar um monte de coisa no comentário, mas eu trabalho em duas escolas. Uma, a gente pode sim tirar nota pelo comportamento, e a outra a gente não pode tirar pelo comportamento. E eu queria saber de vocês, que para mim é super importante. A escola que você trabalha, você pode tirar nota pelo comportamento? Coloca nos comentários, gente. É muito importante para eu saber aí como que tá esse negócio, para poder me ajudar e ajudar outros profs também em relação a isso. Vamos agora para o plano de aula número 3, continuando a alfabetização. Lembra, gente? Segundo a nossa BNCC, primeiro e segundo ano são, né, os anos que a gente precisa alfabetizar. Teoricamente, eles já têm que ir para o terceiro ano totalmente alfabetizado e letrado, né? A gente sabe que muitas vezes não acontece isso, acho que na grande maioria, mas primeiro e segundo ano a gente tem que alfabetizar. Por isso que esse plano de aula continua a alfabetização. E aqui nós estamos no primeiro ano, na habilidade 14. Então, nós vamos trabalhar com eles a pontuação, porque está assim previsto na nossa BNCC, que na faixa do primeiro ano a gente pode trabalhar a pontuação. Ah, é aquela pontuação do sexto ano? Não, é bem diferente, são pontuações mais simples. Lembra que nós, gente, a nossa BNCC, ela é em formato de aspiral. O que seria isso? A gente vai trabalhar os mesmos conteúdos durante toda a educação básica, tudo igual, os mesmos conteúdos. Por quê? Porque nós queremos atingir todas aquelas 10 competências ao final, né, da educação básica. Agora, lá no primeiro ano, o aspiral é bem pequenininho, e aí no segundo ano ele vai aumentando, ou seja, aumentando a dificuldade, ó, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, são os mesmos conteúdos, só que dificultando, né? Aumentando essa dificuldade. Então, aqui nós vamos identificar outros sinais do texto além das letras. Então, eles precisam perceber que não é apenas letras que a gente escreve o texto, como também temos pontos finais de interrogação, exclamação e seus efeitos na entonação. Percebe que essa habilidade aqui são apenas 3 e as 3 mais facinho, né, gente? Ponto final, exclamação e interrogação, tá? Objetos de conhecimento é a pontuação, tá? Da nossa BNCC.
Tema pontuação, práticas de linguagem, análise linguística, semiótica e alfabetização. Objetivos. Qual que é o nosso objetivo em fazer essa atividade de pontuação com os nossos alunos? Identificar, gente, o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação nos textos. Só isso. Eles precisam identificar aqueles pontos que eles existem e são necessários dentro do nosso texto. Essa atividade, ela vai durar em torno de 50 minutos, é uma aula. Os recursos dessa aula são o seguinte, gente, aqui não é nada obrigatório, porque eu sei que é um custinho um pouco mais alto, né? Acaba sobrando sempre para gente que é professor. Mas você vai precisar de 5 folhas A5 plastificadas com ilustração do ponto final e 3 folhas com ilustração do ponto de interrogação e 3 folhas com ponto de exclamação. Essas folhas, elas devem ficar penduradas na parede, tá? Por quê? Para eles poderem estar e sempre enxergar durante todo o ano. E você vai fazer isso, gente, apenas uma vez na vida, sério, porque quando você plastifica, aquilo ali dura anos e anos e anos. Eu comprei agora uma plastificadora, eu nem coloquei em lugar nenhum para mostrar para vocês, mas é maravilhoso. Você vai plastificar e aquilo ali vai durar muito tempo. Então, às vezes a gente acha que é um custo maior, mas é um investimento que você vai ter aí por bastante tempo. Então, você vai pegar essas folhas com os pontos finais, né, com os pontos de interrogação e os pontos de exclamação e vai pendurar, tá? Tá lá na lousa já certinho, né? Folha de papel pardo, canetão e fita adesiva. Vamos entender por quê. Primeira coisa, você vai explicar para o seu aluno o que significa cada um desses pontos. Então, você vai falar frases para eles, você vai mostrar aqueles livros que você já estava trabalhando com eles. Por que que aqui eu falo para vocês assim, mas por quê? Né? Não tem uma entonação, então a gente vai explicar esse tipo de coisa para os alunos. Mas como que eu sei que é uma pergunta quando eu leio? Como eu sei que ele acabou a frase quando eu leio? Como eu sei que ele está admirado, que ele está com algum sentimento quando eu leio? Por causa dos pontos que cada um é colocado nas frases. Então, eu sei que é uma pergunta quando eu coloco o ponto de interrogação, né? E aí você faz toda essa explicação para eles. Então, você vai pegar depois disso, depois que você explicou, né? Você vai pegar cada ponto nessa aula e você vai escrever 10 frases em papel pardo junto com os alunos. Então, você vai recortar o papel pardo e você vai escrever 10 frases sem ponto nenhum ponto, tá? E junto com eles é que você vai pontuar, né, estas frases. Então, por exemplo, você pode escrever uma frase assim: será que amanhã a Viviane vai para a escola? Você só fala assim: será que a Viviane amanhã vai para a escola? A gente sabe que tem um ponto, a gente sabe que é uma pergunta, porque será, né, que ela vai para a escola? Então a gente já sabe que aí é um ponto de interrogação. Mas depois que você escrever essas 10 frases, é que você vai pontuar juntamente com eles e explicando essa frase. Então, ó, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa pontuação colando as folhas dos pontos ilustrados com a fita adesiva. Então, por exemplo, você vai pegar essas frases que você escolheu e você vai colocar lá nessas folhas plastificadas ali embaixo, né, daquele ponto, daquela explicação do ponto. Ponto de interrogação. Ele auxilia a saber que é uma pergunta. Aí vocês têm que ver como que você vai fazer esse cartaz, né? Você vai colocar essa frase que você pontou abaixo, né, desse ponto aqui nessas folhas plastificadas, tá bom? Então, é importante primeiro você ler a frase para o aluno sem ter pontuação. Então, será que ela vai na escola? Será que ela vai na escola? Né? Você tem que ler das duas maneiras para mostrar para eles a diferença, como um ponto faz a diferença quando você coloca ali. Vamos agora para o plano de aula número 4. Então, hoje nós vamos trabalhar com leitura e escuta, tá? Então, eles têm que ler e escutar. Então, primeiro, regra do jogo, tá? É o tema.
Aqui, práticas de linguagem, leitura, escuta compartilhada e autônoma. E objetos de conhecimento, compreensão em leitura. Isso aqui tudo, lembra, está na nossa BNCC. Então, aqui, gente, a gente pode trabalhar tanto com o primeiro, também com o segundo ano. Olha aqui, ó, ensino fundamental, primeiro, segundo ano, língua portuguesa, habilidade 04. Eu vou deixar o vídeo aqui abaixo para vocês identificarem o que é cada código alfanumérico que eu falei aqui, tá? Então, primeiro, ler e compreender. Ler em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, ilustrações de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto e relacionando sua forma de organização e sua finalidade. Os objetivos, o porquê que eu quero dar essa aula é entender como brincar com um jogo novo mediante a leitura e a escuta das suas regras. Então, como é importante eu ler corretamente, escutar corretamente para poder compreender a regra do que eu estou jogando, tá? O conteúdo é compreensão e leitura. Aqui vai durar bastante, aproximadamente 2h30. Então, ó, eu, por exemplo, dou aula 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Então, eu já sei que a maioria do meu tempo eu vou utilizar com esta atividade. Então, os recursos didáticos, gente, são folhas com as regras de um novo jogo. Aqui a sugestão que eu falo para vocês é um jogo super simples e que eles adoram, que é o jogo da forca. O jogo da forca, ele é muito legal, porque ele precisa tá ligado em cada letra que falar para poder completar a palavra, porque senão ele vai ser enforcado, né? Então, para esse jogo, a gente vai precisar de algumas folhas em branco e caneta para a equipe jogar. Aí, gente, tem gente que faz 2h30, mas é claro, se você não tiver todo esse tempo, você reduz conforme, né, a sua disponibilidade, tá? Então, primeiro, o professor vai falar que esse jogo tem algumas regras. Tá? Essas regras deverão ser distribuídas para os alunos. Então, o que você pode fazer para você não pegar? Porque o jogo da forca ele é relativamente pequeno. Você pode separar em grupos os seus alunos e aí você tem impresso a folha das regras da forca, que a gente encontra tranquilamente aqui na internet, e você dá né, para cada grupo ali, para eles poderem entender as regras do jogo. Gente, isso aí é o quê? Interpretação de texto. Então, eles têm que interpretar, ou seja, a leitura. Então, eles vão ler para poder interpretar as regras daquele jogo, né? Então, ele vai distribuir, cada um vai ler ali com o seu grupo, e aí para ele poder o quê? Entender como que se joga aquele jogo. Aí ele vai falar, mas eu já sei jogar isso aí, professora. É muito fácil. Não sabe, tem algumas regras que você não sabe e é importante aprender. Se você já sabe, leia novamente e aí você vai tentar explicar para os outros colegas do grupo. Então, quando a gente está explicando, a gente sempre está aprendendo, né? Porque a gente falando, a gente acaba aprendendo. E aí, gente, à medida que eles vão entendendo essas regras dos jogos, ele deve partilhar com os colegas enquanto o professor vai escrevendo no quadro como jogar. Então, terminou todo mundo lendo e aí cada um de um grupo tem que ser o porta-voz, tá? E a professora vai escrevendo no quadro as regras do jogo. Então, a professora é uma escriba das regras. Então, fulano, ó, não pode, cada um tem que falar uma vez a letra, cada letra é diferente da outra, tal. Aí a professora vai escrever, regra número 1, escreve na lousa, regra número 2. Por quê? Eles já vão estar lendo, interpretando, escutando aquela regra e lendo no quadro aquela regra, né? E aí, gente, vocês vão a partir daí brincar, eles vão jogar, né? O que você pode dar de incentivo para eles, de repente, é levar, como a gente faz os bingos, né? Um pacote de bolacha para quem ganhar, pirulito, doce, claro, você vai conversar isso tudo com a sua coordenação, se você pode fazer isso, né? Lá na escola é super tranquilo, a gente fez esse bingo e eles adoraram o bingo, porque eles ganharam várias coisas. Aham, sei. Foi bingo de palavras, depois eu vou explicar para vocês como que é, tá? E eles vão jogar, então eles já vão ter lido, interpretado,
você lê lá na lousa as regras, porque você vai ter escrito as regras na lousa de um jeito diferente que você escreveu no papel, porque o papel ele é mais, né, formal. Na lousa você vai escrever mais de uma forma mais informal. E aí vocês vão deixar ele jogar. E à medida que cada um vai ganhando, você vai distribuindo. Então quem ganha mais você dá no final. Aí é com você, tá? Mas é bem legal isso aqui, eles aprendem muito. E agora nós vamos para o nosso último plano de aula do vídeo de hoje, que é sobre oralidade. Gente, aqui é o código alfanumérico, é para o primeiro ano, mas lembrando que você pode adaptar, tá? Nós vamos falar sobre recitação de parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com a entonação adequada e observando as rimas. Nós já aprendemos pontuação, leitura, a grafia legal, né? O jeito de escrever correto. Lembra? Casa, caça, né? Aprendemos a interpretação de texto a partir lá do nosso jogo. Então, a gente vai como se fosse agregar tudo isso aqui nesse trava-línguas, tá? Então, aqui, ó, produção de texto oral, oralidade, que é a prática de linguagem, objetivos, recitar o trava-língua em voz alta e com a entonação adequada. Não sei vocês, mas os alunos, meus alunos ainda têm dificuldade de colocar pontuação. Então, se Deus quiser, a partir de agora, gente, já vai melhorar bastante, porque a gente está em ensino presencial, então vai ficar bem mais tranquilo. E a duração dessa atividade é 1 hora. E é muito legal essa atividade, porque você vai entregar, né, uma folha de trava-línguas para os seus alunos. Gente, observem o nível que os seus alunos estão, né? Então, de acordo com esse nível, se eles tiverem mais facilidade ou mais dificuldade, é o tipo de trava-língua que você vai distribuir para os seus alunos, tá? Então, você vai distribuir, eles vão ler aquele trava-línguas e aí eles têm que recitar o trava-língua. Imagina, é muito divertido. Então, comece com você, né? Você vai recitar esse trava-línguas, porque daí já vai começar a piada geral, porque a gente sempre erra, não tem como, a gente erra mesmo. Já fala, e aí quando você lê ali na frente, você vai incentivar os seus alunos a lerem também. Sempre vai ter um que vai querer ler lá na frente, né? O trava-línguas. Então, você pede para eles lerem na carteira deles, para poder ver, né, entender o que está se falando, e eles vão ler sozinhos, e aí quando eles vão se sentindo confortáveis, eles vão vendo na frente para ler para os outros colegas, e vai todo mundo rir, vai todo mundo brincar. É claro que você tem que falar para eles que é tudo uma brincadeira, que trava-línguas é difícil mesmo, né? Mas tem a história, você pode interpretar com eles essa história do trava-línguas também, o que está querendo dizer. Você pode pegar as palavras, por exemplo, que são super parecidas e escrever ali na lousa com eles, fazer uma interpretação de texto desses trava-língua com eles, tanto de forma oral como na forma escrita, para eles escreverem no caderno esse trava-línguas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais dicas de atividades, de plano de aula, eu vou deixar os links aqui do lado, gente. Tem muita coisa bacana aqui no canal e não esqueça, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de comentar se você tiver alguma dúvida. Beijo, beijo, tchau!